Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a tua palavra, a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos numa caminhada quaresmal e nesta caminhada quaresmal rumo à celebração da Santa Páscoa, que daqui a alguns dias celebraremos. E de modo muito providencial, nós cantamos o canto de entrada. Um povo de Deus no deserto andava. E nós estamos lemos na primeira leitura a história de Abraão, que é um dos primeiros peregrinos de Deus pela terra. Confiado na promessa de Deus, Abraão, ou melhor, no caso, antes disso, Abrão parte em busca de uma promessa que Deus havia feito a ele. Na verdade, duas promessas. Sai da tua terra, vai para a terra em que eu hei de dar. E também havia dito para ele: farei de ti um grande povo. Então, Abraão está fundamentado em duas promessas: ser um grande povo, ter uma terra. E por isso, então, Abraão faz uma caminhada, e no caso aqui, uma caminhada pelo deserto. Eu queria destacar com vocês alguns aspectos desta caminhada em que Abraão, de uma certa forma, está num deserto e por isso está enfrentando nesta caminhada algumas batalhas. A primeira batalha que Abraão enfrenta na sua caminhada é a fome. Em um dos determinados momentos, ele está com muita fome. O país, a terra onde ele está passando por uma terrível fome, e Abraão precisa continuar o seu caminho e desce para o Egito. Então vejam só, uma primeira batalha de Abraão no seu caminho pelo deserto. Uma segunda batalha de Abraão, que nós podemos ver, é o momento em que Deus diz para ele: Abraão, eu vou te abençoar ricamente, serei o seu escudo, tua recompensa será muito grande. E aí ele oferece o seu descontentamento a Deus. Meu Senhor, o que me darás? Continuo sem filho. A segunda batalha de Abraão, Deus havia dito para ele:
será um grande povo, mas Abraão não tem filho. E isso isto o tirava sua paz, porque a descendência era muito importante no povo de Israel. Só que Abraão, já com a sua idade se avançando, ele continua sem filho. Poderíamos dizer que uma terceira batalha de Abraão é o momento em que nasce o seu filho Ismael. Ele tinha acabado de reclamar a Deus dizendo: eu quero um filho. De repente nasce um filho para Abraão, um filho de Ismael, mas esse filho trouxe tanto problema para ele, tanto problema, não o filho em si, o filho é uma bênção, mas o relacionamento entre a esposa de Abraão e a escrava de Abraão ficou tão pesado, que foi necessário Abraão experimentar a sua terceira batalha no seu caminho pelo deserto: mandar o seu filho Ismael com a sua escrava embora. Só que, durante todo este caminho de Abraão, em que ele está enfrentando estas batalhas, Abraão está fundamentado na promessa de Deus. O que Deus prometeu é aquilo que move Abraão a seguir o seu caminho, ele não desiste. Poderia pensar o seguinte: a coisa está dando tanto errado, estou enfrentando tanto problema, que não deve ser isso que Deus quer, então eu vou desistir. Eu vou desistir porque acho que eu estou enganado, não é isso. Mas não é assim que Abraão pensa. Abraão está num deserto, está caminhando em direção à terra prometida, está caminhando em direção à promessa que Deus havia dito a ele: será um grande povo. Está enfrentando as batalhas, mas não desiste, porque ele acredita na promessa de Deus. E as coisas atingem um estágio tão profundo entre Deus e Abraão, que naquele momento que Abraão havia dito para Deus: Deus, o Senhor está me dizendo que vai me dar terra, o Senhor está me dizendo que vai me dar uma grande nação, e eu nem filho tenho. O que é que Deus faz com Abraão? Pede para Abraão pegar, no caso, estou falando Abraão, mas vamos lembrar que é Abrão, porque o nome dele será mudado depois, mas como é mais fácil, estamos mais habituados a Abraão, tem hora que a gente falha, mas Abrão, no diálogo com Deus, Deus diz para ele: pega lá alguns animais para um sacrifício, você fará um sacrifício, e esse sacrifício se torna uma aliança entre Deus e Abrão. Então vejam só que até este momento os dois estavam numa promessa. É bonito quando oferece esse sacrifício, porque esse sacrifício transforma a promessa em aliança. E a aliança é como se fosse um ato jurídico ali constituído pelos dois. E Deus disse para Abraão: parte o animal no meio, coloca uma parte de um lado, uma parte do outro, e depois Deus vem como uma chama de fogo e passa pelo meio daquele animal. Por que Deus passa pelo meio do animal? Para dizer o seguinte: quem descumprir a aliança, acontece aquilo que aconteceu com este animal. Quem descumprir a aliança será morto. Bem, é muito interessante porque nessa aliança entre Deus e Abraão, só Deus passa pelo meio para declarar a sua fidelidade. E Abraão não passa por esta aliança, declarando a sua fidelidade a Deus. A aliança, a fidelidade é da parte de Deus. Vejam só que tudo isso que nós estamos falando não passa de uma prefiguração de uma aliança definitiva que seria estabelecida no sangue de Jesus Cristo. Logo depois
Jesus Cristo, lá no ato da última ceia, quando está reunido com os seus discípulos, diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. E nesse sangue da nova e eterna aliança, o sacrifício não é mais animal, é o próprio Jesus Cristo que oferece o seu sangue para firmar uma aliança com toda a humanidade, uma aliança de salvação. É por isso, gente, que nós celebramos o sacrifício, para nós sempre lembrarmos de uma fidelidade de Deus para conosco. Uma fidelidade de Deus que prometeu para nós a abundância dos seus dons, que prometeu, como o próprio Jesus Cristo no Evangelho, nos prometeu vida eterna, e é isso que traz para nós o Evangelho: aquele que acredita na minha palavra não verá a morte. Esse não verá a morte, o evangelista João não está falando de morte física, mas está falando de uma morte espiritual, de uma condenação eterna. Quem acredita na palavra de Jesus Cristo não verá a condenação eterna, por causa de uma promessa feita por Ele mesmo, oferecendo o seu sacrifício na cruz por amor a cada um de nós. É por isso que na nossa caminhada que nós estamos fazendo, que é uma caminhada de deserto, no deserto, nós somos o povo de Deus que caminha no deserto e que está enfrentando as batalhas do dia a dia e está enfrentando a batalha atualmente, que nós estamos aí com a pandemia, mas isso não nos traz desespero. Por quê? Porque há uma aliança de Deus firmada para com todos nós, porque há uma promessa de Deus firmada para todos nós. Há um Deus que está nos dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais verá a morte, verá a vida. É por isso que o nosso coração, apesar de todas as tensões, apesar de todas as preocupações, que elas são humanas, que são necessárias, preocupação, quando não exagerada, ela também é sinal de prudência, ela é sinal também de cuidado. Apesar de todas as nossas preocupações, nós continuamos firmes. Continuamos firmes porque nós somos um povo que caminha pelo deserto, fundamentado na promessa de Jesus Cristo e na aliança que vem pelo seu sangue. Um sangue derramado na cruz, da qual nós vamos já no domingo próximo celebrar, domingo de Ramos, e depois na sexta-feira da Paixão celebramos o mistério da morte de Jesus Cristo. Aí nessas celebrações é justamente a celebração da aliança de Deus, que está dizendo para nós: eu fiz uma aliança contigo e eu sou fiel a esta aliança. Por isso que possamos e devemos continuar o nosso caminho por este deserto, como Abraão caminhou, enfrentando as batalhas como Abraão enfrentou, fundamentado num Deus que disse para nós: este é o meu sangue da nova e eterna aliança. Vamos continuar o nosso caminho acreditando em Jesus Cristo, orando. Você que está na sua casa, aproveita este momento para rever a vida, repensar a vida, aumentar o seu contato com a Sagrada Escritura, aumentar o seu contato com a oração do Santo Terço, aumentar as orações em família, aumentar as leituras e continuar o seu caminho, alimentando-se das promessas de Deus, caminhando por esse deserto com a certeza de que Jesus Cristo está conosco e não nos abandona. Assim como encerra o Evangelho de Mateus, quando, nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.